A instrução de uma aula de yoga, ou seja, transmitir uma aula de yoga, passa por algumas etapas, por algumas fases. Quando se pensa em dar uma aula de yoga, toda essa instrução ela é baseada e apoiada na voz, na condução do professor. Existem muitos recursos para dar uma aula. O recurso que a gente deve evitar ao máximo é a demonstração. A demonstração cria um padrão que muitas vezes o aluno que está percebendo o professor fazendo não consegue. E aí ele tem a ideia errada de que ele não faz bem feito, porque ele não consegue fazer na amplitude de alguém que ele está observando, o professor. Ou seja, quando ele passa a ter um padrão que não é o padrão dele, que é um padrão externo, ele corre o risco de observar e dizer assim: puxa, eu não sei fazer esse exercício, não consigo. E isso é um erro, ele consegue no limite dele. Por outro lado, se o professor for mais encurtado, como eu sou encurtado, e o aluno consegue mais, ele vai dizer assim: nossa, eu sou melhor que o professor. E isso também é perverso, também atrapalha. Então, não ter uma referência externa é muito melhor para ele. A referência externa é dada pela execução do professor, ou porque ele olha um colega do lado que é muito mais flexível do que ele, ou porque ele vê na revista um padrão que não é o dele. Tudo isso deve ser evitado. Por isso, a condução, quando dada verbalmente, primeiro atrai, chama a atenção do aluno para que ele esteja presente o maior tempo possível na aula. Ele tem que prestar atenção no que você está falando para fazer. E ele cria um padrão mental de execução que é muito mais seguro para ele.